Oi, meu nome é Gabriela Perini, eu sou da Filosofia da USP e eu vou ler a pergunta, né? Historicamente, as pessoas trans e travestis estão excluídas da sociedade desde a infância. A primeira barreira é a família, que chega a expulsar de casa criança ou adolescente trans ou travesti. A segunda barreira é a escola, que ignora o nome social e o bullying que essa criança vai sofrer, além de criar atrito em relação ao uso dos banheiros, que é bastante polêmico. Sem apoio, muitas pessoas vivem nas ruas e se prostituem, né? É até senso comum achar que travesti é necessariamente uma prostituta, né? Existe esse senso comum que decorre disso, né? A pessoa não tem onde morar, não tem emprego, então ela vai se prostituir para poder sobreviver. Quando muito, se arruma um subemprego, principalmente no telemarketing, né? Então, tendo em vista o governo Dilma, fica a pergunta: como lidar com a bancada evangélica e cristã e avançar a discussão de gênero e sexualidade nas escolas e garantir o direito básico ao nome social, né? Coisa que eu acho importante para incluir essas pessoas no debate democrático. E sabendo que você está estudando astrofísica, eu te deixo a pergunta um pouco filosófica. O tempo e o espaço existem na natureza de fato ou eles são só mecanismos mentais para a gente compreender os fenômenos? Para tudo o mais, né, para as questões tributária, previdenciária, reforma política, etc., a minha lógica de superação de impasse é essa lógica que, em parte, eu descrevi aqui, mas a principal força diluidora ou atenuadora do impasse do presidencialismo é a força na rua. Você se eleger moderando a promessa, como eu tinha dito, e todas as horas que houver um conflito com as estruturas representativas, você saber que o seu lado indisponível é aquele da rua. O que não quer dizer uma relação demagógica, mas uma relação de camaradagem consciente. Nestes assuntos, eu, por exemplo, Ciro Gomes, já cometi tanta bobagem, tanto erro. Uma vez, vou contar assim, talvez a primeira vez que eu aprendi que a gente tem que ser generoso e se livrar de uma carga de preconceitos que você... É transmissão de cultura, você vai aprendendo a fazer piada machista e não sei o quê. Enfim, uma vez, foi a primeira vez que eu entrei em choque com a minha própria autorreferida generosidade e autoestimulada tolerância. Um grupo neonazista aqui em São Paulo matou a chutes um migrante cearense. E eu fui, a família me procurou, desesperada, e eu tive que mandar buscar o caixão, não sei o quê. Fiquei muito comovido, muito zangado. E a imprensa veio falar, e eu, desse jeito estúpido de ser, estou melhorando um pouquinho, mas não é muito, né? Eu disse, isso é coisa desses magode de viado, não sei o que e tal. E aí tem um grupo lá na Bahia, meu nome, meu Deus, eu devia me lembrar, porque foi essencial para a minha vida. Ele me conhecia do meu trabalho, mas ele me censurou brutalmente. E eu, caramba, tem toda a razão. Hein? Luiz Motti. Hein? Grupo Gay da Bahia, Luiz Motti. Ele mudou minha percepção. Então, a gente reproduzir cultura sempre vai acontecer. É a mesma coisa, por exemplo, do aborto. Eu tenho uma opinião clara sobre o assunto. Eu acho que o aborto é uma tragédia humana, de saúde, moral, religiosa, tudo. Mas eu acho que o Estado não tem nada a ver com isso, a não ser prover assistência para quem eventualmente cair nessa tragédia. Isto me põe em colisão. Eu estou aqui um militante livre numa universidade. Isto me põe em colisão com vários interesses, inclusive, aspas, nobres, da sociedade brasileira, por exemplo, a CNBB. Né? Então é preciso, de um lado, um presidente da República que tenha clareza de que ele não é o dono da verdade, mas tem que haver esse presidente tem que se colocar como mediador destes conflitos, absolutamente mediador desses conflitos. E os valores terão sido eleitos antes: a tolerância, o respeito, o pluralismo, né, a compreensão da diversidade, mesmo que a sua formação ainda lhe peça um tempo melhor para refletir. Quando você falou, tomei um susto, pela voz. E aí, achei lindo. Percebe? Mas, assim, cada um de nós precisa de um tempo. Não é simples, não é fácil ser politicamente correto. Coitada da Marina, que é neopentecostal, essa coitada, né? Essa vai ser cobrada publicamente pelo Malafaia, que a denominação dela é do Malafaia. Ai, meu Deus do céu. Então,
tolerância, paciência, respeito à coisa, e o presidente tem que se colocar como mediador desses conflitos. E, em nenhuma circunstância, aceitar retrocesso em matéria de costume no país.